Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Muito prazer para você que não me conhece, o meu nome é João Pedro Fará, falo sobre os 4 clubes grandes do Rio e no vídeo de hoje você vai saber tudo sobre o Clássico dos Milhões entre Flamengo e Vasco pelo Campeonato Brasileiro. Para mim, já adiantando, tem tudo para ser o melhor clássico dos últimos anos, então depois da vinhetinha você vai ficar por dentro de tudo. Antes de mais nada, aqueles recados iniciais, se você ainda não é inscrito, clique aqui no botão de se inscrever. Falta pouco para a gente chegar a 1000 inscritos, então eu conto muito com a sua inscrição. Deixe o dedo no like, compartilhe esse vídeo nos seus grupos do Telegram, Facebook, WhatsApp, compartilhe no grupo da família, no grupo dos seus amigos, livremente também, é claro. E comente também aqui embaixo para você quem é favorito para esse jogo entre Flamengo e Vasco, quais são os pontos positivos das duas equipes. Canal aberto para você comentar e a gente bater um papo logo após o vídeo. Flamengo e Vasco já se enfrentaram em 2023 por 4 ocasiões. Como você está vendo aí na tela, o Flamengo venceu o Vasco por 3 vezes, enquanto o Cruz Maltino venceu a equipe rubro-negra por 1 vez. O Flamengo perdeu para o Vasco por 1-0 na Taça Guanabara, mas venceu os 2 jogos na semifinal do Carioca, na ida por 3-2 contra o Vasco e depois por 3-1. Já no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o Flamengo goleou o Vasco por 4-1 naquela partida em que a equipe rubro-negra saiu vencendo por 4-0. Foi um chocolate na primeira etapa. A torcida do Vasco, chateada, até abandonou o estádio do Maracanã antes do apito final. E era uma situação em que o Vasco estava praticamente rebaixado. Só que o cenário hoje é completamente diferente pelas duas equipes. A começar pelo lado do Vasco, a qualidade dos jogadores após a janela de transferência elevou um pouco o nível da equipe. Então, com certeza, a competitividade nesse clássico de segundo turno vai ser muito maior por parte do Vasco. Por outro lado, o Flamengo ainda tenta se reorganizar com a chegada do Tite, venceu o primeiro jogo contra o Cruzeiro fora de casa, na estreia do treinador, do ex-técnico da seleção brasileira, e a motivação dos jogadores que estão em fim de contrato, jogadores que não estão em uma fase tão boa assim no ano de 2023, é outra com o treinador. Então, já são alguns elementos que compõem o clássico. Do lado do Flamengo, que é o mandante, há uma ainda expectativa, um sonho de tentar chegar no Botafogo. Por outro lado, o Tite já disse categoricamente que o objetivo central do Flamengo em 2023 é a classificação para a Libertadores da América. E uma vitória no clássico contra o Vasco dá ainda mais confiança para o trabalho do Tite para alcançar esse objetivo. É um time mais animado. Taticamente, eu vi contra o Cruzeiro um Flamengo respeitando a função. O Tite é muito esperto, um técnico muito vivido. Vi um Flamengo muito desorganizado com o Sampaoli e optou por fazer o feijão com arroz. E o feijão com arroz nessa equipe do Flamengo é um modelo muito atrativo, muito positivo. Para enfrentar o Vasco, eu acredito que o Arrascaeta retorne à equipe e aí faça esse meio de campo, talvez com Bruno Henrique e Pedro e o Everton Ribeiro, mas aí você teria apenas 2 volantes, o que eu não acredito que o Tite queira abrir mão, vai depender muito das circunstâncias do jogo, talvez ele entre mesmo com Pulgar, Thiago Maia e Gerson. Mas o grande ponto em relação ao Flamengo é que o astral mudou. Aquela pressão do ano fracasso, que é o ano de 2023, inegavelmente, parece que foi deixado um pouco de lado porque o Flamengo escolheu o técnico mais cascudo do Brasil. Taticamente você pode até nem gostar tanto, de modelo de jogo você também pode nem gostar tanto, assim como eu não gosto, mas é inegável de que o Flamengo está agora com outro astral e vai chegar muito forte nesse clássico contra o Vasco da Gama. Por outro lado, o adversário do Flamengo, o Vasco, chega empolgado como vice-líder do retorno, faz uma campanha de recuperação brilhante com o técnico Ramon Dias desde a janela de transferências, com a chegada de Verratti, Medel, Maicon, Paulinho. O time titular do Vasco é outro, é muito forte fisicamente e vem embalado com a força da sua vitória contra o Fortaleza, que é um adversário fortíssimo, e o Vasco sofreu, mas venceu. Então é vice-líder do retorno, também vai ter o retorno do meia Paulinho, que é esse motor do Vasco, talvez o jogador mais importante de equilíbrio dessa equipe. Só que não vai ter, por outro lado, o Rossi
e também possivelmente o Marlon Gomes, que se lesionaram no jogo contra o Fortaleza. Mas é um Vasco completamente diferente para enfrentar o Flamengo. No primeiro turno, essa equipe com Maurício Barbieri entrou muito fraca fisicamente pelo lado direito, por exemplo. Lembro que o Orejano e o Puma Rodrigues tomaram um passeio de Ayrton Lucas e de Gerson, que estavam jogando por aquela faixa do campo. Então foi um placar que foi muito justo no primeiro turno, mas para esse segundo turno o Vasco vai estar mais equilibrado, a começar pelo seu treinador. O Ramon Dias tem um estofo muito grande, disputou clássicos gigantes como River Plate e Boca Juniors, como Al Hilal e Al Nassr, enfim, é um técnico muito mais experimentado para poder enfrentar outro técnico muito grande. Então eu vejo um Vasco que não deve ter tanto a bola assim durante o jogo, o Flamengo deve comandar as ações do jogo, por ter jogadores taticamente e tecnicamente mais inteligentes, mais qualificados. Só que eu vejo que o Vasco vai incomodar o Flamengo até porque precisa se manter fora do Z4. Então um clássico que tem tudo, mas tudo mesmo tecnicamente para ser o melhor clássico do ano e talvez dos últimos tempos, porque se você for contar aí nos últimos 5, 6 anos, os times do Vasco sempre foram muito inferiores do que o Flamengo em função do investimento, da organização que o Flamengo fez na sua gestão, enquanto o Vasco fracassava e hoje, em termos de SAF, é o seu melhor time para enfrentar o Flamengo na sua quinta partida entre Flamengo e Vasco, Vasco e Flamengo. Minha projeção para esse jogo é o Flamengo dominando as ações, controlando o jogo e o Vasco tentando sair de maneira um pouco mais aguda para enfrentar o Flamengo. Meu palpite, mesmo com o favoritismo do Flamengo, é um empate. Eu vejo que vai ser um empate com muitos gols, então já vou usar aqui e botar o meu palpite. 3-3 essa partida e vai ter toda essa cobertura no meu Instagram, @jpfaroficial, então você já pode me seguir aqui acabando o vídeo. E quero saber de vocês aqui nos comentários, qual é a projeção de vocês para esse clássico, quem vai vencer, quem vai marcar. Comente livremente aqui embaixo e, como sempre, eu te peço, se inscreva no canal, deixe o dedo no like, compartilhe nos seus grupos de Telegram, Facebook, WhatsApp e, como sempre, eu te convido a assistir meu próximo vídeo.